Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kátia. Tá boa, Dani? Boa tarde, Luísa. Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Boa tarde, Rogério. Já chegou o nosso convidado. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Eu não li, não consegui ler. Ô, gente, hoje, conforme o combinado, eu voltaria a chamar o Rogério para conversar um pouquinho com a gente, né? Sobre Boa Tarde, Ateliê Vabene. Eu combinei de chamar o Rogério para ele falar um pouquinho sobre a máquina de bordado, né? Que vocês tinham muitas dúvidas aquele dia, né? E não deu tempo. Mas ainda tiveram algumas perguntinhas também sobre máquina industrial. Então, o Rogério vai responder todas as perguntas de vocês, tá? Tanto de máquina industrial quanto a de máquina de costura. Só que eu passei para ele as perguntas, ele deve usar uma dinâmica dele, né? Assim, não sei se no início, no fim, vai depender do que ele programou aí, tá? Ele já está com tudo organizadinho ali, ó. Já estou vendo a máquina de bordado, né, Rogério? Hein? Boa tarde. Você está bem? Tudo bom, Glaucia? Boa tarde para todo mundo Tudo aí que eu bom, não estou vendo graças a Deus. também. Então tá bom. Que bom a gente estar junto aí de novo, né? Vamos conversar Graças um a pouquinho Deus, né, hoje. Rogério? Bom, bom demais. Longe pela pandemia, pertinho pela tela. Pois é. O abraço que faz falta, né? Faz. Mas Muita falta. com o tempo ele chega. E o problema todo é soltar depois, né? Aí abraça e não quer Pois soltar é, eu acho mais. que ontem eu estava conversando sobre isso. Falei que depois que acabar, a gente vai ter medo de dar abraço ainda, né? Ah, Até verdade. acostumar. Não sei como é que vai ser, não. Mas se dá É, saudade, dá. Né? vai dar muita saudade. Ô, Rogério, conta um pouquinho pra gente. Vou te deixar livre para você ver com as meninas aí. Já mandei as perguntas, né, para você. Mas como tem pergunta de bordado e de máquina industrial, você fica à vontade aí, se você quer falar no início, no fim, se você quer juntar. Seu critério, tá bom? Tá. Acaba que as perguntas da máquina industrial têm a ver também com a máquina doméstica, então as dúvidas surgem também nesse sentido, né? E se você quisesse fazendo as perguntas para mim, eu acho que ficaria mais fácil. Se não tiver problema para você. Aí você já intervém, faz uma pergunta, pode ser assim? A gente pode fazer tudo ano? Pode, pode. Tá, eu só vou fazer uma introdução e aí a gente começa, né? Tá Eu bom? não te ouvi. Mas eu não te ouvi. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, mostrando alguma coisa e a gente em seguida começa, né? Tá bem. Então, eu já trabalho, né? Da outra vez eu falei com vocês que trabalham um certo tempo com máquina de costura, não vou falar quanto para vocês não descobrirem a minha idade. E tanto desse tempo eu trabalho também com máquina de bordado. E é bastante, eu confesso para vocês que é bastante tempo. E eu não consigo parar de me surpreender com o bordado. Bordado para mim sempre é uma coisa nova, sempre é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu fico mais tempo testando as máquinas do que consertando quando elas vêm aqui. Então eu fico brincando, testando coisas novas, experimentando. Então para mim é muito gostoso isso. E falar com vocês sobre isso também está sendo muito bom. A gente passa um pouco do carinho, do amor que a gente tem para isso, né? Com essa coisa, né? Que não é uma pessoa,
que a gente gosta, mas é uma coisa que a gente gosta. Então, acaba sendo muito importante para a gente. E falar sobre isso é um grande prazer, tá? Não tem problema, podem fazer as perguntas, não façam perguntas que eu não sei a resposta, mas se vocês fizerem, a gente vai procurar e a gente passa, às vezes a gente não sabe tudo, né? A gente vive aprendendo e nós queremos saber de novo. Então, eu tenho algumas coisinhas aqui com relação às perguntas que me foram passadas pela Jossa e outras dúvidas que outras pessoas têm que às vezes não colocam para a gente. E alguma dica que eu queria... Já tem mais algumas perguntinhas aqui, tá? Aí depois eu vou te passar. Não tem problema. A gente vai... só para dar um início, alguém perguntou sobre qual é a melhor máquina de bordado. Não é isso? Tem uma pergunta assim. Não é qual que é a melhor máquina? Isso. Está me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. É o seguinte, o que eu posso falar sobre as máquinas que eu trabalho? Eu trabalho com duas linhas de máquina, duas marcas de máquina doméstica, e a gente trabalha com algumas marcas industriais também, tá? Que eu tenho trabalhado, que eu tenho muito bom retorno, a gente, o custo-benefício é muito legal com a Brother. A gente já trabalha, nós somos autorizados Brother, a gente trabalha com ela já há muito tempo. A gente observa o seguinte, o recurso que a máquina Brother dá para a gente, pelo preço que ela custa, vale muito a pena. Existem outras máquinas que têm recursos parecidos, que custam muito mais caro. É lógico que a gente vê uma máquina de bordado, tem máquina de bordado da Brother que beira os 15 mil reais. Não é uma coisa baratinha, não é? Porém, se nós gastarmos esse mesmo valor numa outras determinadas marcas, a gente não vai ter a mesma qualidade que a gente tem na Brother. Ao fazer também, a gente consegue máquinas de um preço mais acessível e que tenha a tecnologia empregada nela também, né? Corte de linha, recuperação de pontos, essas coisas são muito importantes para a gente. Porque de vez em quando a gente esquece alguma coisa, tropeça no fio, igual aconteceu comigo aqui, tropecei no fio e desligou. Pronto, e como é que eu faço? Né? Perco meu trabalho. Quer dizer, a Brother recupera isso, é muito legal. Então, eu falo da Brother. Há pouco tempo, a Singer começou a trazer para o Brasil um modelo de máquina, uma máquina toda cinzentinha, que não foi muito feliz com aquela máquina. Né? Quem comprou não ficou muito satisfeito e tudo, e acabou dando essa impressão de que a Singer não é uma boa máquina de bordado. Mas a Singer tem outras linhas de máquina, porque a Singer hoje é uma união de várias fábricas de máquina. Então, máquinas que a gente não conhece muito no Brasil, Squarna, máquina fácil, doméstica, são conhecidas, mas não são tão conhecidas quanto a Brother e a própria Singer. Então, essas fábricas também produzem essas máquinas, e aí colocam chancela da Singer. A Singer hoje está trazendo um outro modelo de máquina. Eu até vou mostrar para vocês aqui. Ela é uma outra concepção de máquina, lógico, está começando a trazer agora. Já tem máquinas dessas no mercado, você consegue comprar, porém é uma experiência nova para a gente. Mas com o conhecimento que a gente tem, a máquina ficou muito, muito boa. Muito boa. O sistema é muito bom, as peças são de boa qualidade. Então, qual que é a melhor máquina? O que eu posso dizer para vocês agora são essas duas marcas que eu trabalho. Existem outras marcas? Existem. São boas? A maioria delas são boas. Né? A questão toda é o que custa e o que oferece. Então, às vezes, ela te oferece pouca coisa e te custa muito. A gente trabalhando com essa, a gente tem seguido até muito bem, tá? Espero ter ajudado alguma coisa nesse sentido, né? Rogério? Oi. Não, pode falar, você ia falar, eu te cortei. Não, daqui a pouco eu mostro as máquinas. Eu tenho 3 modelos de máquina que está do outro lado aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma Singer 9305, eu tenho uma PP 2150 da Brother e tenho uma máquina Mac Prime de uma cabeça, 12 agulhas, já é uma máquina de linha industrial. Só para a gente ilustrar, para a gente dar uma olhadinha, né? Uma pergunta que veio
é se a gente pode salvar muita quantidade de matriz na memória da máquina. Olha, já me fizeram essa pergunta. Às vezes, quando a gente vai instalar uma máquina dessa, a pessoa pergunta: o que eu posso colocar aqui, né? Eu confesso que eu não tenho ainda um número, eu ainda não consegui chegar nesse número. E a Brother não forneceu para a gente, a própria CIV, qual que é a extensão dessa memória. Porém, o conselho que eu dou é para nós não usarmos nosso banco de memória nem na máquina, nem no pendrive. A gente fazer isso, fazer pastinhas e tudo no nosso computador. Por que a gente faz isso? O pendrive, ele sempre, desde o início, ele é bem volátil. Hoje ele funciona, amanhã ele resolve funcionar mais. E a gente perde tudo que está ali, né? Ou então a gente coloca muito bordado e fica pesado para a máquina ler. A mesma coisa vai acontecer no nosso computador e acontece na máquina. Quando a gente enche o computador de arquivos, de fotos, muita coisa, música, o computador fica lento, a leitura dele fica lenta. E a leitura da máquina também fica lenta. E a gente fica com inúmeras páginas, a gente acaba perdendo um pouco ali. Não é uma boa opção guardar na máquina, mas é assim, eu não sei dizer até quanto que guarda. E isso não vai danificar sua máquina em nada, ela vai trabalhar. Porém, quando já estiver muito cheio de arquivos, ela vai ficar um pouco mais lenta para abrir. Você vai observar que quando É só questão de peso, então, dos arquivos. Só. Não danifica. Uma coisa que as pessoas pensam muito: eu vi o vírus, minha máquina pegou o vírus. Não existe vírus para máquina de costura. Tá? Não se preocupe. Se preocupe com o seu computador. Se preocupa com o computador, mas não precisa preocupar, porque a máquina, normalmente, o vírus ele não ataca a parte eletrônica, ele ataca o software. E o software funciona, ou no caso de um sistema da Apple, o iOS, né? E tem, mas não sei exatamente como é que é o outro sistema lá. O iOS é do celular, né? Do celular, e o Windows. E aí o que acontece? O vírus ataca ali pelas portas abertas, pelo ambiente. E a máquina de costura não está nesse ambiente. Tá? Ela é um sistema à parte. É como a gente achar que vai pegar um vírus na televisão. Né? Não existe essa possibilidade. Tá bom? Pode ficar tranquila quanto a isso. Tá? É bom. Consigo repetir a mesma figura várias vezes em um bastidor maior? Consegue. Máquinas pequenas da Brother têm a função adicionar, né? Aí você vai no adicionar, volta na memória e traz de novo aquela memória escolhida anteriormente lá para cá. Se for uma memória editada, o que você faz? Você edita, aumenta, diminui, torce, distorce e tal, faz ficar do jeitinho seu, e aí você vai e grava na máquina. E depois, na hora de adicionar, você vai lá na maquininha, em vez de ir lá em cima, no desenho da própria máquina, vai na maquininha e traz o seu desenho editado. E aí você vai ter todos eles iguais. Máquinas maiores, tal como a BP2150, ela já pode fazer essa edição na própria tela. Você só clica no duplicar, ela já duplica. Então é muito mais fácil. E aí a gente tem a gente tem que obedecer, óbvio, que é um tanto de desenhos repetidos na horizontal e um tanto repetido na vertical, para que caiba e não corte nenhum desenho, porque também se for caso de cortar numa máquina desse modelo, ela já não aceita o desenho que não caiba naquele bastidor, né? A gente usa muito isso para fazer patch, faz bastante repetições, né? E aí a gente... Para patch é bem comum, né? Essas pessoas que estão fazendo para limpinha, sujinha, de porta-máscara, deve estar usando também muito isso, né? Pois é. E nós temos até aqui, na loja, nós temos a entretela para o patch, né? Ela é termocolante, então é legal fazer. Uma coisa que as pessoas me perguntam, até nas máquinas industriais, e surge dúvida,
Às vezes vocês não fazem a pergunta, mas eu lembro da questão, eu coloco aqui. É o seguinte, a máquina vai fazer, se eu faço 3 bonequinhas e coloco as 3 bonequinhas no bastidor, aí eu mando fazer a primeira bonequinha e ela começa a fazer. Ela faz a cor verde da bonequinha e passa para a cor seguinte, quer dizer, ela faz a cor 1, 2, 3, até sucessivamente, até terminar aquela boneca. Depois que ela terminou aquela, ela vai iniciar a segunda e assim por diante, tá? Às vezes as pessoas falam, por que ela não faz o verde de todas? Isso também vai mexer um pouco com a pergunta que foi feita. Todo bordado, existe nele uma coisa que a gente chama de repuxo. Aliás, não é todo bordado. Todo sistema de costura existe o repuxo. Às vezes a gente faz aquela costura e dá um pequeno franzimento no tecido. Puxa vida, o tecido até é grosso e ainda assim dá uma franzida. É até uma das perguntas, né? Não é? É o que fazer para não enrugar o tecido. Isso. Então, o que acontece? A gente vai mexer um pouquinho com isso logo em seguida. Quando ela faz o verde da primeira boneca, ela dá um pequeno repuxo no tecido. Quando ela faz o verde da segunda, repuxa um pouquinho mais. E assim por diante. Então ela fez todo o verde e ficou tudo bonitinho. Mas que a cor 2, que é a cor vermelha, ela já vem fazer a primeira, fica bonitinha no lugar. Na hora que ela vai fazer a segunda, ela não consegue compensar aquilo que ela repuxou no verdinho. E aí vai ficando desencontrada. A última fica toda torta, que a gente não consegue aproveitar. Então é por isso que nenhuma máquina, aí fala, puxa vida, mas tem uma máquina industrial enorme, cheia de recursos, não faz separadamente, faz caso a caso. E no caso da máquina industrial que faz a troca de cor automática, a gente não sente tanto. Mas no caso de uma máquina doméstica que a gente faz a troca manual, isso para a gente é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso, mas é o processo melhor, não mais rápido, não mais prático, mas é o que dá o melhor fruto, tá? Então, aí teve uma pergunta do repuxo do franzido, né? Eu tive até fazendo uns testes ali, porque tem 2 coisas que são fundamentais nesse caso. A primeira é o estabilizar. Às vezes a gente fala, não, às vezes a entretela, o tecido não fica bem estabilizado no bastidor, né? Tem casos que a gente deveria colocar 2 entretelas em vez de 1. E aí a gente vai até uma dica. A gente coloca a entretela do tamanho do bastidor, uma delas, e um pedacinho localizado só onde vai o bordado. Para não ficar gastando mundo de entretela. A primeira entretela vai estabilizar e a segunda vai impedir o repuxo ali. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a tensão da linha. Existe um mito que toda máquina de bordar trabalha com a linha da bobina muito apertada. Ela trabalha mais apertada do que a de costura, porém não é absurdamente apertada. A Brother indica para a gente colocar de 17 a 24 gramas de peso. De 17 a 24. E aí eu pensei assim, eu tenho ali um aparelhinho que eu mesmo fiz para poder medir a tensão da linha. A Brother manda em máquina, de algumas máquinas, ela vende um aparelho caríssimo para fazer isso, é caro mesmo. E manda uma maneirinha, uma pecinha que parece uma bobina, porém ela é maciça para a gente usar. Eu deveria ter trazido para vocês verem, acabei esquecendo lá. Mas... Só contar um segredo para vocês. O Rogério é meio professor Pardal, sabe, gente? Ele cria algumas peças para poder ajudar a solucionar o problema. Se você ver meu aparelhinho, você vai rir, que é uma balança. Olha só o que eu achei ali. Eu conheço isso algumas. Aqui, ó. Isso aqui vocês conhecem, né? Esse cone de linha é o cone de linha pequeno da lâmina, da seta que a gente trabalha. Ele tem 25 gramas. Olha só. Esse é o peso que deve ter a linha quando a gente puxar. Se eu pegar uma pontinha de linha aqui e puxar, o peso que eu vou sentir aqui tem que ser bem próximo do peso daquela linha que eu vou puxar lá na máquina. E às vezes a pessoa aperta tanto que o peso chega... Passa de 100 gramas. Tem máquina que já chegou para mim passando de 100 gramas. Então é muito apertado. O que acontece? Para
a gente conseguir fazer um ponto bonito, não ficar aquele ponto todo repuxado para baixo, a pessoa tem que compensar apertando a linha de cima. E quando faz isso, todo o bordado fica repuxando. Tá? Então, como a gente vê que a linha da agulha sempre desce, e é uma medida de segurança, porque se nós colocarmos branquinho embaixo e vermelho em cima, o que vai acontecer? Uma hora o branquinho resolve subir e aí estraga todo o nosso trabalho. Exatamente. Então, é por isso que a linha de cima sempre desce, porque o direito tem que estar sempre perfeito. Né? Então, o que acontece? Para a gente estabelecer esse equilíbrio, a linha de baixo é um pouco mais apertada, mas é um pouco mais apertada, não é absurdamente apertada. E às vezes são essas pessoas que recusam assim. Óbvio que já passei por isso aqui. Já coloquei lá na balancinha, coloquei a medida certa, coloquei na máquina e não consegui fechar o ponto. Aí eu tive que apertar mais. Não é uma ciência exata isso, infelizmente, né? Mas é bem próximo. Aí tá para a gente ter uma dica, né? Então, isso é que você reclamou, que você perguntou a respeito de franzimento, tá? Essas duas coisas. É o que dá. O ponto está muito. Com certeza também você vai ter bom fruto lá. Tá bom? Tá. O Rogério, tem uma pergunta que está perguntando o seguinte: a linha de baixo tem que ser a mesma da de cima? Eu não sei se ela perguntou para máquina industrial ou para de bordado. Acredito que seja funciona assim, né? Mas vamos trabalhar com as duas? Máquina de costura. Quando nós trabalhamos com a linha... Quando a gente trabalha com a linha meio grossa, igual no caso de vocês que fazem bolsa, você gosta de colocar uma linha mais grossinha um pouco para poder fazer um desconto que apareça um pouco mais, né? Então, o que ocorre? A gente não deve usar na bobina uma linha tão grossa quanto a que usa na agulha, para não evitar a dificuldade do fechamento do ponto. Senão a gente tem que mexer muito na regulagem da máquina. Uma linha grossa na máquina, ela tende a descer. A tendência dela já é descer. E uma linha grossa embaixo piora mais a situação. Então, se a gente coloca uma linha ligeiramente mais fina, a gente vai ter um resultado muito melhor. E tenha certeza, a gente não vai ter uma costura mais fraca. Por exemplo, se você usa uma linha 40 na agulha, que vai dar um pesponto mais bonitinho, mais encorpado, você pode usar a linha 60 na carretilha, tá? Então aí vai fazer o ponto bem feito. Uma linha 60 não é fraca para a bolsa, de jeito nenhum, negócio. É uma linha boa, não. E aí não é? E vai dar aquela aparência que a gente queria do ponto mais encorpadinho e sem forçar a máquina, né? Isso aí no caso da costura. Se eu quiser colocar igual, há a possibilidade sim, só que com certeza eu vou ter que apertar a linha da agulha no caso da linha mais grossa, tá? No caso de linha mais fina, normalmente a gente usa a linha igual. No caso de bordado, a gente aconselha assim, tem uma linha própria para bordado. Tem a linha de bordado, que é essa linha, né, linha BCG trilobal, né, que é uma linha brilhosa, que a gente coloca em realça demais o bordado, e tem uma linha de poliéster, que é uma linha semelhante à linha de costura, porém, ela é mais fina. A linha de costura normal, essa que a gente costura a camisa, costura tricoline, cofeline, que é aquele tecido fininho, aquela linha é a linha 120. Isso, 120. A linha 120. E aí... A outra é essa, né, Rogério? Essa aí é a opção boa, que essa aí é uma linha 150. Essa né? foi você que me indicou até para bordado, para carretilha. Exatamente. Só que eu uso também na máquina industrial, na bolsa. Usa também dela? Então, aí, é uma coisa que eu até agora não sabia, essa novidade, que você está usando para costura também. É interessante, porque o que acontece? No caso de bordado, o bordado o que é? É a sobreposição de pontos. A gente coloca muitos pontinhos um do lado do outro e ele é capaz de cobrir o tecido naquela área ali, fazendo o desenho que a gente quer. Quando nós colocamos muitos pontos juntos, lembra do franzimento que eu falei que dá o repuxo? Quanto mais grossa a linha, mais fácil repuxar.
e a gente coloca uma linha mais fininha, o bordado fica mais lisinho embaixo e menos encorpado, porque não tem tanto material ali assim. Ele fica mais lisinho. Então, essa linha é excelente para colocar no ovinho, tá? É para bordar. Posso usar a linha de bordado na caixa de bobina também? Que eu queria usar a mesma cor? Pode. Porém, é o seguinte, essa linha de bordado, ela é a linha meio teimosinha. Ela costuma fugir do lugar. A gente coloca ela foge. Tem certas máquinas que não aceitam. Se a sua máquina aceita, não tem problema. Isso não vai te criar problema nenhum. Mas se começa, coloca e ela foge, no meio do bordado a gente cria mais problema do que solução, né? Tem uma modalidade de bordados que é o rechilier, que tem uma senhora que é uma cliente nossa aqui que faz com perfeição, faz cada coisa linda no rechilier. Então, no rechilier, como ele faz, o rechilier é fazer uma renda na máquina de bordado, né? E aí o que ocorre? Se ela coloca uma linha branca embaixo e uma vermelha em cima, ela vai ter que mesclado, não fica bonito. Então ela usa as duas linhas iguais. Então a máquina dela funciona muito bem com isso, sem problema nenhum, tá? Depois eu vou ver se eu consigo trazer. É que eu achei tão bonitinho o trabalho dela que a gente colocou no quadrinho e colocou ali na loja. Depois, mas assim, ficou tão legalzinho, vou colocar no quadrinho aqui. E aí as pessoas vêm, é muito legal. Usam aquela hidrossolúvel, mas fica muito legal. Depois eu vou pedir o Rafael para trazer o quadrinho aqui, precisaram, né? Quadro. Bacana. Alguém perguntou a Paz Menina perguntou sobre a máquina de bordado, qual que é o que você indica. É o que você começou no início falando, né? E não faz muita diferença qual que você indica, se você trabalha. Existem alguns modelos de máquina que às vezes a gente não tocou nisso, com relação a tamanho, velocidade, depende muito do que a gente quer fazer. Existem algumas opções menores que funcionam, né? A Brother tem máquina desde máquina de 18 por 13, ela tem uma máquina de 10 por 10, mas a gente, a sua, né? A gente não trabalha com a 10 por 10, é uma máquina muito pequenininha e o custo dela é muito próximo da 18 por 13. Então a gente não trabalha com ela. Tem a 16 por 26, que é um tamanho bacana, e tem a BP, que é a BP 2150, que é a maior, quer dizer, não é ainda a maior dela. Ela tem 30 por 20, é uma área muito bacana também, né? Essa para quem vai trabalhar com lençol, de repente, essas coisas assim, né? Que pessoas que usam bordado maior. Teve uma coisa que muitas pessoas usam, uniforme escolar, né? Quer bordar um nome nas costas e tal, então quer colocar num tamanho bacana, num tamanho grande, aí essa máquina precisa isso aí, né? Mas é isso. Aqui o rechilier. Vamos ver se vai dar para pegar. Que coisa mais linda. Na verdade, eu coloquei muito perfeito mesmo. Eu coloquei um fundo azul marinho aqui para vocês entenderem. Quer dizer, né? Para vocês também, lógico. Mas o que você está vendo é uma renda, né? O rechilier é um muito rendado. Perfeito o trabalho dela. Olha que trabalho. E é feito numa máquina linda. Imagina que é feito na máquina que é a vovó da sua máquina. A sua máquina é 800, a sua máquina é 810. Essa aqui é feita numa 600. Então, para você ver que não faz diferença a máquina. Tendo talento consegue, né? Tendo talento consegue. Consegue. Fica muito bacana, muito legal. Aí a gente acaba ficando, eu falei com vocês no início que eu gosto demais disso aqui, então eu acabo gostando também. Aí eu fico entusiasmado com o trabalho que as pessoas fazem. Alguém perguntou, por favor, já pode falar. Não, é porque você ia responder a uma pergunta que foi feita de agulha, mas eu não consegui jogar a figura aqui para você. No meu celular não aparece, não me libera essa função de colocar a foto. Tá. Entendeu? Existe alguns que liberam, o meu não é liberado.
Eu tentei até trocar de conta e tal, para ver se resolvia, não resolveu. Então, vai ter que falar sem a foto mesmo. Você vai ter que É uma mostrar as pena. agulhinhas aí. Depois você podia fazer o seguinte, posta ela, né? E aí depois a Posso, pessoa posso. recorre lá. É o seguinte, eu contei uma historinha aqui para a Glaucia, eu vou ter que ser bem rapidinho, né, que eu sou contador de história mesmo. Teve uma maquininha que a gente fez uma revisão aqui, e ela logo em seguida voltou com problema e a pessoa reclamou que não estava conseguindo trabalhar. O que ocorreu? Então logo ela levou, não sei qual foi o motivo, a agulha quebrou e ela trocou a agulha. Quando ela trocou a agulha, ela começou com todos os problemas dela. Porque na hora que a máquina chegou para mim, eu fui fazer o teste, a máquina escassava a linha, a máquina arrebentava, e aí o que eu fiz? Eu troquei a agulha. Na hora que eu tirei a agulha, eu troquei porque eu gosto de trocar mesmo. Né? A primeira, inclusive, se sua máquina deu qualquer problema, a não sei que ela apagou a luzinha, né? Mas se ela deu qualquer outro tipo de problema, você troca a agulha primeiro. Né? Da outra vez a gente já falou isso. Troca a agulha, é tão baratinho a agulha, vale a pena a gente, né, fazer esse teste. Então o que eu fui fazer? Troquei a agulha. Quando eu tirei a agulha dela, eu observei a qualidade da agulha que ela tinha colocado. A Glaucia viu a foto e vocês vão ter oportunidade de ver. A agulha de péssima qualidade. Então, a agulha não tem polimento, a agulha parece até uma lâmina por dentro do furinho. Então, o que acontece? Esse tipo de linha que a gente trabalha, ele é muito sensível. Ele é a linha bem fraca. Vocês observam que a gente arrebenta com muita facilidade. E ela é bem tratada, ela é feita um jeito nela que ela tem esse brilho bonito. Só que a máquina pode matar esse brilho. E é o que essa agulha estava fazendo. Estava tirando o brilho da linha e polindo a linha de tal forma que fazia com que ela arrebentasse. Então, o que aconteceu com essa máquina lá? Alguém achou que era falta de óleo, e aí colocou óleo. Só que colocou óleo onde podia, que na verdade nem podia sim, mas onde podia e onde não podia. Aí tirou a graxa que nós colocamos, e eu tive que fazer a revisão na máquina toda. A máquina tem uns selos por dentro, o óleo descolou aquele selo, isso criou um problemão para nós. E em função de quê? Da agulha errada. Né? Óbvio que não é porque colocou a agulha ruim e colocou óleo também. Quer dizer, uma coisa foi levando a outra e a pessoa achou que, puxa vida, eu levei a máquina para fazer revisão, não tem nem 10 dias, a máquina já está ruim. Então, por favor, observe. Aí eu tenho aqui, eu não sei nem onde eu pus, tá aqui. É porque, em função dessa pergunta, eu falei com o Rogério, qual a melhor agulha para colocar também na sua máquina, né? Isso falando de qualquer máquina, industrial, doméstica, bordado, né, Rogério? Indiferente, a questão da agulha é essencial em todas elas. Está atento, né? Tem gente que fala assim comigo, eu prefiro essa marca de agulha que ela quebra menos. Aí eu digo assim, olha, você deveria preferir a outra, então. Porque é o seguinte, a agulha, ela, apesar de que é uma peça muito fininha, ela tem uma força enorme quando colocada na vertical. Ela tem um poder de penetrar nas coisas, e ela é feita num aço duro, que quando bate em outro lugar, ela danifica-se em outro lugar, e ela não danifica praticamente. Então, se nós trabalharmos com uma agulha que quebra com facilidade, o que vai acontecer? Ela vai encostar em alguma coisa onde não pode encostar e ela vai quebrar. Ao passo que a outra que não quebra, ela vai empenar. E aí ela vai ficar batendo nesse lugar até danificar esse lugar. E isso vai fazer a gente responder uma pergunta que foi feita para a gente ver também, né? Então, o que ocorre? A gente, a agulha quebra muito. Se a agulha quebra muito, tem alguma coisa errada, ou com a sua máquina, ou com o seu trabalho. Às vezes a máquina está desregulada e a gente não está se dando conta disso. Mas ela está costurando bem, mas em determinados lugares ela bate. Ou ela está com uma agulha inadequada para aquele tecido ou aquele material que a gente está trabalhando. Um tecido, um material mais grosso, pede uma agulha um pouquinho mais grossa. Um tecido mais fino, pede uma agulha mais fina. Mas a máquina não mudou, só mudou o material.
o que está mais diretamente ligado no material é a agulha, ela que penetra ali, ela que faz formar o ponto. Se é uma agulha grossa no tecido fino, ela sai destruindo esse tecido. Acontece muito em fábrica de jeans, às vezes a pessoa leva uma roupa para consertar, leva uma blusinha de malha para consertar, na hora do intervalo eu vou consertar. Destrói, porque a agulha é muito grossa, a linha é muito grossa, e na hora que sai furando, desgastando tudo, acaba estragando a peça. Quer dizer, grosso demais para malha não é legal, fino demais para jeans também não é legal. Então, à medida que nós temos a agulha desde a número 9 até a número 23, é uma infinidade de modelos de espessura de agulha que a gente pode recorrer para aquele tecido específico, aquele material específico que a gente trabalha. Né? Então, de novo, tecido mais fino, agulha mais fina, tecido mais grosso, agulha mais grossa. Malha, tem a ponta especial para trabalhar na malha. Ponta-bola, né? É a agulha de ponta-bola. Então, a gente deve usar essa agulha mais específica, que é para não danificar o material. Ah, mas a máquina, o que a máquina vai sofrer com isso? A máquina não vai sofrer, você vai colocar uma agulha 11 comum, uma agulha 11 ponta-bola, a máquina não vai sofrer. Quem vai sofrer é o material, né? Então, vou fazer furinho na minha blusa, vai ficar tudo repicadinho, o que é isso? Tem tecido que tem uma trama, uma malha muito fechada, e a agulha tem dificuldade de penetrar. Então, a gente vai ter que usar uma agulha mais fininha, que é para passar sem danificar. A gente faz agora, a peça, na hora que vai usar, está cheio de fiozinho corrido, porque a agulha estava ruim, né? Ou a agulha não era adequada. Isso não é legal, né? Aí, eu sei que às vezes fica caro, porque as agulhas de melhor qualidade não são as mais baratas, né? Mas é uma economia também que não sei se vale a pena, né? Eu trouxe aqui para vocês verem. Tem uma pessoa que perguntou aqui, comprei uma máquina 6 meses, preciso lubrificar? Vai depender da sua máquina. Tem máquinas que eu não sei como você comprou, né? Mas dá uma olhadinha no manual. Normalmente no manual vai te dizer se vai ou não colocar óleo, tá? Se você olhar o manual do princípio ao fim, não tem nada referente a óleo. É doméstica, Rogério. Mas doméstica, hoje, na grande maioria, não coloca óleo em máquina doméstica. Tá? É a grande maioria, não são todas. Não são todas. Se você puder colocar para a gente ainda em tempo o modelinho da sua máquina, eu vou ser mais específico. Janone, doméstica Janone. Ela não falou qual é específico ainda não. Vamos ver o seguinte, se você vai vai pegar sua máquina para trabalhar e vai colocar a carretilha de cima para baixo na máquina Janone, pega a carretilhinha só e coloca em cima, aquela máquina não leva óleo. Se na hora de colocar a carretilhinha na máquina, você tem que pegar uma bobininha que tem lá dentro, colocar a linha nela, para depois ir lá, essa máquina leva óleo naquele setor ali, que ela não sabia, tá? Então, é assim, as máquinas de costura hoje, elas são feitas num sistema que a gente chama de bucha porosa. Dentro dessa bucha porosa, ela já tem óleo nela. Aí, de vez em quando, eu falo assim com a pessoa, dá para a gente entender. Você não coloca óleo no seu liquidificador. Você não coloca óleo no seu ventilador, não é verdade? Por quê? Porque ele é feito nesse sistema que as máquinas hoje são feitas. Então, a máquina, e outra coisa que acontece com as máquinas, elas têm muita parte eletrônica. Se a gente abrir, tem uma opção de coisas, de plaquinha, não sei o que, fiozinho, e se a gente coloca no lugar errado, o óleo vai lá naquele fiozinho, naquela plaquinha, e pode danificar. Então, é um risco que não vale a pena correr, né? Mas, é a Janone 3022. 3022, só um instantinho. Você tem jeito de ver para mim depois qual que é a 3022 Janone? Só para eu falar a máquina Janone 3022, só para ver a respeito de óleo, de lubrificação. O Rafael já vai passar para mim. Eu vou falar aqui, enquanto eu não consigo, lá eu vou falar da agulha. Eu tenho aqui duas... Não coloca, né? O Rafael já achou ele para mim. É porque nós não trabalhamos para a Janone, e aí é difícil a gente ter que pegar lá. Não coloca óleo, tá? Não deve colocar. Tá bom? Tá bom, pai, menina?
Aqui, ó, eu tenho 2 pacotinhos de agulha aqui na minha mão. Essa azulzinha é a agulha normal de costura. É a agulha que é feita para costurar, ela tem a ponta bola, até chama Jersey essa agulha que está aqui. Ela é uma agulha para costurar tecido fino e a tal, de acordo com a espessura, vai costurar em tecido pesado também. Essa agulha do pacotinho vermelho é a agulha especial para bordado, é uma agulha feita para máquina de bordar. Olha só. Só que eu sei que essa agulha aqui não é a agulha mais barata. Essa agulha, né, em determinadas marcas, se a gente olhar, a gente compra 3 pacotinhos do dinheiro para pagar essa aqui. Uhum. Só que, aí, o que eu faço? Eu aconselho a pessoa usar, mesmo que vá bordar, borda com essa aqui. Essa agulha é muito, muito boa. Tem um acabamento muito legal, tem um polimento bacana, a agulha funciona muito, muito bem. Se eu quero fazer um bordado, igual no caso dessa minha camisa, que tem a logomarca aqui, isso aqui é um piquê. Se eu for trabalhar numa malha muito sensível, eu quero um bordado muito bonitão, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma agulha dessa aqui. Vai custar um pouco mais caro, mas eu vou conseguir um acabamento mais legal. Mas o trabalho que a gente faz, eu bordo uma bolsa, eu bordo uma cozinha de criança, eu bordo uma toalha, não precisa ser essa agulha. Posso usar essa aqui que vai fazer o trabalho perfeitamente. E outra coisa, se eu pegar uma máquina e colocar a agulha do pacotinho vermelho e na outra máquina igualzinha, fazendo o mesmo trabalho, colocar a do pacotinho azul, a maioria das pessoas não vai ter diferença nenhuma. A gente não vai saber. Não vai ter. Tá? Então, só esses olhos mais enjoados, nossa, assim que acaba olhando alguma coisa. Mas assim, com medida de segurança... Rafael, porque o resto vai saber não. É que a gente olha uma outra parte, né? Vocês olham a peça e a gente fica olhando lá os defeitos. Só procura defeito. Eu sempre falo que até quando o Daniel, meu filho, nasceu, a única coisa que eu vi é que estava faltando um pedacinho aqui na orelha dele. É bom que eles me falam, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade, né? Aqui, Rogério. Aí, indo ainda em função desse negócio da agulha... a gente vai falar dessa hoje eu não sei, boa tarde aí, boa tarde, sejam bem-vindas. É porque eu estou empolgada na conversa aqui, nem estou respondendo vocês, tá? Mas eu estou vendo que vocês estão mandando mensagem. Boa tarde, eu não vou dar boas-vindas a vocês. Eu não vou dar boas-vindas porque eu também sou visita, então. Boa tarde para vocês. Muito então, tá aqui. Falando ainda da questão da agulha, né? A questão, uma das perguntas que veio é se a agulha pode danificar a plaquinha da máquina, aquela que fica debaixo da agulha. Então, aí, com essa explicação da agulha, se você quiser juntar... Isso, eu vou juntar. Então, alguém perguntou também se tem um tempo já definido para trocar essa peça, né? Não, não tem. A gente troca se houver necessidade. E o que pode gerar necessidade aí? A única peça na máquina, tecido, alfinete, qualquer coisa que você possa colocar, nada disso danifica essa placa. A única coisa que danifica essa placa é a agulha. O desgaste, o tempo, tem máquina de 50 anos que está com essa peça intacta. Então a gente troca de acordo com a necessidade. O que é necessidade? Aqui eu vou tentar chegar bem para perto aqui para a gente poder conversar. Aqui na chapa de agulha tem um furinho, que na verdade nesse caso aqui não é um furinho, é um furo enorme, né? Observa que essa chapa do lado, ela é muito parecida, olha. E qual a diferença? A diferença é o furo. O furo dessa aqui é bem pequenininho. Entre esses 2 furos, existem outras medidas. Eu posso comprar uma chapa desse modelinho com um furo mais grossinho, mas que não seja tão grosso quanto esse. Eu estou falando aqui de máquina industrial de costura reta, tá? Se a minha máquina... Olha só, essa aqui, ela é a B14, essa. E essa aqui é a B30, PDA. Tá aqui. É a B30. Então... o que vem acontecer aqui? Às vezes eu estou trabalhando com tecido muito grosso e a minha agulha está fina. Ou eu estou trabalhando com tecido grosso, a agulha está grossa e a minha máquina tem um furinho muito pequenininho. O que pode acontecer? Quando o tecido penetra, quando a agulha penetra no tecido,
ela dá uma meia dobradinha. E aí, se tiver alguma coisa embaixo dela, ela vai pegar nessa coisa. E isso, que coisa é essa? A chapa de agulha. Se o furinho for um pouquinho maior, a gente minimiza esse efeito. Se o furo é muito pequenininho, a gente aumenta a chance de dar problema. Como a agulha, eu já falei com vocês que a agulha é muito forte, ela pega nessa chapa, em vez dela quebrar, ela faz um corte, ela faz um furo. Eu não trouxe aqui um exemplo, mas vocês já devem ter olhado na máquina de vocês, já viram uns machucadinhos por ali. Então, aqueles machucadinhos, eles vão crescendo de forma que uma hora ele faz tipo um cálicezinho e a agulha já acha aquele cálice ali. Então, a agulha cai ali dentro e aí quebra a agulha. É uma coisa que pode acontecer quando a chapa é muito forte. Quando a chapa não tem muito boa qualidade, a agulha rompe ali e faz uma pontinha. Essa pontinha começa a arrebentar sua linha. Você está costurando a linha arrebenta. Aí você fala assim, não arrebentou não. Mas ela puiu. Aí ela ficou bem costuradinha, bonitinho, seu serviço. Na hora que você vai ver lá, você puxa assim, né? Arrebenta tudo. Foi isso. Foi a chapa de agulha que puiu sua linha e agora está com a linha fraca, né? Então essa peça a gente tem que inspecionar. A gente bate o olho, dá uma olhadinha se tem algum feridinho nela, algum machucadinho. Pode passar até uma lixinha por ali. Em algumas máquinas, se a gente passar uma lixa, o que vai acontecer é que ela vai mudar de cor, ela está cromadinha, brilhosa, bonitinha, ela fica cor de cobre. Aí fala, puxa vida, fica enferrujado. Não é enferrujado, é o cobre, né? Não fica feio mesmo, não é uma coisa que fica bonitinha. Mas dá uma limpezinha, tira essas asperezas ali. E no caso mais grave, se o furo estiver muito aberto, aí tem que substituir mesmo. Mas tenha certeza, quando essa chapa dá defeito, quando essa chapa danifica, é porque ou a agulha não está adequada com o meu tecido, ou a minha máquina está desregulada. Se tiver tudo direitinho, vai ser muito pouco esse efeito, muito pouco. Se eu comprei uma máquina de costura reta e quero fazer bolsa, então o ideal era eu comprar uma chapa que tivesse furo um pouquinho maior. Tá? No caso da Glaucia, por que ela nem sabia disso, né? Eu sabia, né? Mas assim, é porque ela comprou uma máquina com uma pessoa que já trocou para ela antes da máquina. A máquina já foi com a chapa certinha para ela. E entrego. E você me entrega o negócio direito. Pois é. Aí, eu sabia que era para ter sido pesado, a gente já colocou um kit que a gente chama de agrupe mais pesadinho para você. Eu vou até olhar o meu aqui. Mas nem sempre isso acontece. Não é má fé de quem vendeu, não é porque a máquina é ruim, às vezes vem porque a gente compra a máquina velha. A maioria das máquinas hoje, eu falo lá, perto dos 90 e tantos %, vem da China. O que acontece? Eles têm que mandar a máquina para o Brasil com o mundo inteiro. Se tiver que mandar a máquina e não tiver uma chapa de agulha dessa aqui, com certeza eles vão mandar a máquina sem essa chapa. Já teve casos de eu receber a máquina de agulha, máquina de overlock, a bomba de óleo que joga o óleo para ficar a máquina estava dentro da caixa separada da máquina. Ela tinha que estar dentro da máquina, mas ainda bem que mandaram. E aí eu tive que desmontar a máquina e colocar a bomba lá dentro. O que aconteceu? Eles, com certeza, né, eu estou supondo isso aqui, eles tinham que mandar a máquina e tinham que montar. E aí, cadê a bomba? Não tem bomba. Aí, o que fizeram? Montaram a máquina e na hora que a bomba chegou, colocaram na caixa e mandaram para cá. Quer dizer, manda a bomba para nós. Então, isso pode acontecer. Quando eles montaram, às vezes não era, e não era nem a máquina, não era nem direcionada para um tecido mais pesado. A gente tem que ter essa maldade aqui de procurar saber. Porque assim, mas isso aqui veio na máquina, vai ser bom. Vai ser bom, vai estragar, né? Aí na hora que estragar, eu compro outro. Aí nessa, entorta uma agulha, a agulha pega na nossa dele, estraga a pontinha e tal, acaba dando prejuízo. Se houver a possibilidade, óbvio que tem lugar que tem muita dificuldade de conseguir, mas se houver facilidade, por favor, troca, procura um furinho, leva a sua, já mostra para que ele tivesse um furinho maior, porque aí você vai fazer uma costura na bolsa muito mais tranquila. Tenho certeza que vai melhorar bastante a máquina. Ok? Ok. Então, ainda nessa parte aí, porque tem uma outra pergunta aqui, mas como eu vou continuar nesse pedaço, aí depois eu passo ela para você.
Existe diferença nas bobinas próprias para as bobinas, para os diferentes tipos de máquina industrial? Desculpa, você repete? Eu fiquei um pouco... Existe diferença nas bobinas próprias para os diferentes tipos de máquina industrial? Existe. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma máquina eletrônica, que é no caso da sua, a gente tem um corte de linha. E o corte de linha dá um arranco na linha na hora de cortar. Toda a máquina faz isso. A faca vem e puxa aquela linha toda para frente para poder cortar. Então o que ocorre? Se a minha carretilha é pesada, que é desse modelo aqui, de metal, a tendência dela é em dois momentos. Ou ela, isso a gente trabalha, isso é física, né? Para ela começar a entrar em movimento, ela é mais pesada, ela vai ter mais dificuldade de entrar em movimento. E depois que ela estiver em movimento, ela vai ter mais dificuldade de parar. Olha só, a máquina vai ter que fazer mais força para ela começar a rodar e vai ter que ela demora mais tempo a parar. O que pode gerar isso? Pode gerar um corte errado ou mal cortado e a carretilha dispara. Na carretilha disparar, sobra uma linha ali embaixo que embola e agarra, e aí você começa a costurar 5 centímetros depois, a máquina já arrebentou a linha de baixo. O que aconteceu? Foi a linha que não ficou certinha na posição, na hora de reiniciar a costura, não deu certo. Então, qual a carretilha que tem para sua máquina? Uma carretilha dessa, que é uma carretilha de alumínio. Essa carretilha é mais leve, portanto, ela começa a girar mais fácil e para mais rápido. Então, mas assim, fala assim, mas não é possível. Será que essa diferença toda, não, em 100 vezes, acontece 2 vezes, mas eu sempre preciso ficar bravo. Não é? Fala assim, aconteceu, mas eu sou cliente. E é naquele lugarzinho que você está com cuidadinho, com a pontinha da tesoura para ficar bonitinho, aquele cantinho, a máquina não costura. E aí tem que fazer outro furinho lá, né? Não é assim que acontece? Então, essas duas carretilhas aqui, essas duas carretilhas são para máquinas de costura reta. Então a gente pode usar uma ou outra. Só que na máquina eletrônica, aconselha-se usar de alumínio. Posso usar na máquina comum? Posso usar na máquina comum sem problema nenhum. Vai funcionar muito bem também. Tá? Agora nós temos aqui as carretilhas para a máquina doméstica. Né? Tem essas aqui que são coloridinhas, que bonitinho que a gente compra. E tem essa aqui, que é a transparente, que é a original. Né? Por que essas carretilhas são plásticas? Primeiro por causa do peso né? E outra coisa que nas máquinas Brother, na máquina Singer, acontece. O sensor de linha, ele é ótico, quer dizer, ele é um facho de luz. Se a carretilha for escura demais ou for de metal, não funciona. Não pega o sensor. O sensor não consegue pegar. E aí a linha da bobina acaba, você não fica sabendo, tá? Então é por isso que às vezes a gente tem. E outra coisa que acontece muito, a carretilha vai, com o tempo, ela vai puindo ali por dentro e vai ficando meio leitosa, né? Aquela cor ali, ou então ela até suja. E o que ocorre? Também pode impedir a passagem da luz. E aí o sensor não vai funcionar legal. Tá? Então, esse tipo de carretilha aqui, né? Essa carretilha aqui funciona muito bem, mas uma cor escura dela não seria legal numa máquina de bordado. Na máquina de costura normal não tem problema nenhum. Tá? Mas tem máquina de costura que tem sensor também. Né? Ok? Agora, não sei se vocês conhecem. Isso aqui a gente chama de bobina pronta. Tá? A bobina pronta ela é indicada para máquinas de costura ou máquinas de bordado industriais. Não é adequada para máquinas domésticas. Tá? Às vezes a pessoa compra, a gente vende aqui na internet, às vezes a pessoa compra e compra enganado, chega lá não funciona, fica mal satisfeita, fala, puxa vida, não gostei, gastei meu dinheiro à toa. Mas assim, a linha é excelente, excelente.
mas não é destinada para o modelo de carretilha que usa as nossas máquinas, tá? Você pode pegar essa linha aqui, enrolar na sua carretilha, e aí você vai ter o benefício dessa linha. Mas não é para usar, chegou, colocou, não, que não vai funcionar legal, não, tá? Ok? Rogério, a pergunta que passou aqui foi, tem uma máquina muito antiga, mudei de estado. Você acha melhor usar transformador ou trocar o motor? Olha, tem duas opções aqui pra gente. Porque é o seguinte, dependendo do antigo que é a sua máquina, ela tem um motor que você não vai conseguir comprar outro com a mesma qualidade. Se é aquela Sinja antiga, um Eugênio, a Vigória antiga, esses motores são excelentes. E aí o que acontece? A gente tem eu estou falando as duas opções. Ou eu mantenho um motor lá, ou vou comprar um motor. E aí quando eu compro o motor, eu tenho mais duas opções. Eu compro um motor chinês que custa baratinho, custa menos de R$100, mas sei lá até quando dura, costuma dar problema na hora que liga. Ou eu compro um original que não custa barato. Um motor que vai estar perto de R$300, um motor original. Então, o transformador, porque sempre que a gente muda para algum lugar, bom, não é sempre, né? Mas existe sempre a possibilidade da gente voltar, né? Então, o transformador, ele vai ser um equipamento que não vai custar caro, com uma máquina de costura não vai custar caro, né? Ele custa barato, para a máquina industrial a gente vende aqui na faixa de R$150 hoje. Imagina uma máquina doméstica vai custar bem mais barato, né? E tem a possibilidade de manter aquele motorzinho original, a originalidade da máquina, né? E o transformador não danifica a máquina? Absolutamente. A única coisa, o único cuidado que a gente tem que ter com o transformador é o seguinte: quando eu desligar a máquina, desliga o transformador. Tira ele lá da tomada. Não deixa ligado, não. O transformador, ele consome energia quando a máquina roda e consome energia quando a máquina está parada, quando ela não roda. E ele vai esquentando, ele gera um calor para fazer essa transformação. Então a gente está gastando energia, está correndo risco de dar algum problema elétrico, só do transformador está ligado lá, deixar 1, 2, 3 dias ligado. Não faça isso, desliga ele lá, tá? E pode usar perfeitamente, assim, não vai danificar sua máquina absolutamente, tá? Pode ficar tranquilo. E quando você voltar, vai estar tudo direitinho, né? Tá bom? Vai estar tudo no lugar, né? Vai estar tudo no lugar. E não esqueça de quando voltar, não usar o transformador, porque aí senão ele vai te criar um problema, né? Ele já pega se a máquina é 110, a gente muda para um lugar que é 220, a gente pega o transformador lá e transforma de 220 para 110, e aí funciona normal. Mas se é o contrário, se ele sai de um lugar que é 220 e passa para 110, se a gente ligar um transformador, uma tomada de 220, transformando para 220 de novo, ele vai gerar uma energia muito alta para queimar a máquina, tá? Pois é, normalmente queima, né? Aí é assim, né? Sabe como é que é? Se tem chance de dar problema, a gente vai ter problema, né? Então corre dele. Então sempre que eu vou sair, vou tirar minha máquina e tal, desliga ela do transformador, liga sem ele, para poder evitar problema, tá bom? Rogério, de perguntas aqui comigo acabou. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou ainda na dúvida, que queira saber do Rogério? Aproveita que ele está aqui, ó. Tem tempo ainda, né? Agora é hora de usar e abusar do Rogério. Enquanto as perguntas chegam, espero que cheguem, eu vou mostrar para vocês as máquinas que a gente separou aqui, tá? Eu vou só dar uma virada aqui para a gente poder... Rapaz, eu me sinto toda hora. Aí toda hora tem dúvida. Essa é a Singe nova, tá vendo? Olha que bonitinha que ela é. Eu não posso dar zoom aqui. Ela é muito bem acabadinha, muito bacana. Essa máquina tá muito, muito legal. Né? Ela tem uma área de bordado. Rogério, estão te perguntando se você vende pela internet. Sim, né?
Vendemos sim, vendemos sim. A Vende. gente tem o site, Bandeira, né? ele vende sim. É. Chama ele no ponto da costura JF. Isso, aí a gente conversa e a gente mostra para vocês o que a gente tem disponível, tá? Uhum. Manda algumas malinhas direto para você, te mostrando algum produto. Daqui uns dias a gente vai ter, eu queria para hoje, mas infelizmente eu não consegui. É um suporte para a gente poder montar bastidor. Eu imagino que quem esteja ouvindo a gente aí está lembrando que pode ter passado por essa dificuldade. Na hora de colocar a peça no bastidor, não tem dificuldade de colocar, tem dificuldade de a centralizar. Então, é um equipamento muito simples, não é nada muito complicado, não é que está muito caro, que dá para colocar, facilita demais. Por exemplo, se eu quero fazer bordado localizado em camisa, fica perfeito, ele coloca no lugar certo, ele coloca a peça certinha na horizontal, e centraliza, que é muito bacana, tá? E muito rápido. Quer dizer que para quem usa, que é uma grande parte das pessoas que usam assim, profissionalmente as máquinas domésticas, e até industriais, vale muito a pena esse equipamento. Então, logo a gente consiga, eu posso até numa live sua me meter aqui no meio para trazer para vocês verem, né? E a gente vai disponibilizar. E suporte de linha também para colocar nas máquinas domésticas. Às vezes a pessoa que passa dificuldade, que coloca a linha no chão, coloca ali, o gatinho puxa a linha, alguém pisa, eu encostei, o fio pegou, nossa, sempre acontece alguma coisa assim, né? E é aí, muito comum. Põe no chão e chuta. Eu mesmo já sou meio desastrado mesmo, eu já faço direto. Você viu aquela hora que eu conversei contigo, eu caí sentado na caixa? Ô, Rogério, a pessoa é de Recife. Se ela comprar com você a bordadeira, você ensina a manusear? Olha, o que eu posso fazer tal como eu fiz contigo, Glaucio. Eu faço um vídeo de toda aquela explicação. E sempre nós nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida por telefone, ou pelo zap, né? A gente tem como fazer assim. Lógico que vai ser difícil a gente menina, isso eu vou te falar por mim. Por exemplo, na pandemia, que ele não dava para o Rogério ficar vindo aqui em casa, eu mandava o vídeo para ele do que estava acontecendo, ele me mandava, ele abria uma ligação, às vezes, né, pelo WhatsApp, alguma coisa, e ia me explicando as coisas para eu conseguir resolver. O Rogério consegue solucionar por vídeo, com certeza. A gente tenta assim, a gente sempre tem algum modelinho de máquina aqui, né? E eu faço um videozinho na máquina, mostro aqui, faço ali. Tá. A gente vai tentando, né? Porque às vezes tem a distância, tem a dificuldade da pessoa, às vezes até mesmo aqui dentro da cidade. Até que a pessoa desloque para vir aqui, ou o contrário, se eu deslocar até o tempo para ir lá, quer dizer, se a gente faz isso no vídeo, é coisa de minutos, a gente resolve junto, né? Aí de vez em quando a gente, deu certo. Ele resolve até quando a gente está nervosa, assim. Teve uma época, acho que foi em dezembro, eu precisava fazer uma entrega de umas coisas, e eu estava tão esquentada com aquela entrega, que eu começava a bordar, não conseguia acabar. Eu começava a bordar, não conseguia que andasse a máquina. Começava e não conseguia. E eu olhava para mim, estava tudo certo. Aí eu mandei um vídeo para o Rogério xingando que a máquina não estava funcionando, que eu não queria mais saber daquela máquina, muito brava. O Rogério falou assim, você já baixou o calcador? Eu não tinha baixado, não. No videozinho é que ele percebeu. Agora que você falou, não ia falar isso com ninguém, viu? Então ele resolve pelo vídeo rapidinho. Aqui tem mais uma pergunta aqui. Para bordar toalha felpuda, posso utilizar plástico em cima ou prejudica a minha máquina? De jeito nenhum, o plástico é muito legal, né? Eles chamam esse plástico de alta densidade. Fala a verdade, eu não sei se é alta ou baixa densidade. É aquele pacotinho que sempre tem no supermercado, no hortifruti, né? Aquele tipo de papel, ele é meio fosquinho, assim, tá?
Aquilo dali é muito legal. E quando você vai cortar, se por acaso sobrar uma pontinha, com um secador de cabelo, rapidinho ela desaparece. Então aquilo dali é muito bom porque ele impede que a felpa da toalha apareça no meio do seu trabalho, né? Ele praticamente sela o material. Então funciona muito bem, pode usar o plástico por cima. Tem aí uma entretela que a gente tem aqui, ela é uma entretela que a gente chama de rasgo fácil. O que vem a ser isso? Meu irmão já fala comigo, meu irmão também trabalha com bordado, ele fala assim, não vai ser entretela não, porque às vezes eu estou bordando e ela só está cortando. Mas é que ele quer bordar a malha com ela, né? E aí não dá certo, porque a malha está um pouquinho esticada. À medida que vai bordando, ela vai rasgando a entretela. Essa entretela, ela corta em todo o contorno do bordado, ou seja, a toalha não fica com um pedaço de entretela por trás, né? Então é muito aquela legal. de papel comum? Que na verdade assim, a gente fala que é de papel, né? Mas ela é uma entretela que dali é de algodão mesmo. Depois pois é, mas é aquela que eu tenho. E aí eu pego aqui para os meninos verem. Carol, atrás ela rasga em todas as direções, né? E uma entretela de poliéster, ela rasga numa direção e tem uma que rasga em duas direções, mas em diagonal ela já não tem, já está um pouco de dificuldade. Para a toalha, essa aí é mais indicada. Existe uma isso, esse tipo de entretela. Ela é até machadinha, assim, parece que ela tem umas imperfeições, mas não é, né? Ela é assim. E depois que ela é lavada, ela adquire uma característica interessante, ela para de rasgar. Aí aparecem as fibras do algodão depois que lavam. Por enquanto elas estão tudo coladinho em cima da outra. Aí. E depois que lava aparecem as fibras. E aí ela já não rasga mais. Aí ela vai fazer a função dela na toalha e vai ficar direitinho lá. Tanto do lado direito, o bordado fica bonitinho porque cobriu a felpa, como do lado avesso não fica aquela entretela enorme, feiando o bordado. Também vai enxugar com a toalha, aquele negócio tudo, né? Duro, endurecido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a brode para vocês. Aí, essa é a BP 2150. Essa máquina aí, ela é 30 por 20 a área de bordado dela. Ela é bem grande, né? Essa é a maior, quer dizer, não é a maior, a brode tem a 3.600, que ainda é maior que essa. Mas, assim, das máquinas comerciais que a gente vende normalmente aqui, essa é a maior, né? Funciona também maravilha. Tem muito recurso essa máquina. E eu até digo o seguinte, eu já devo ter falado isso para a Glaucia, que quando a gente clica a tela, ela dá um barulhinho, dá um bip, né? Aí fica né? E quando a gente manda bordar, faz toque-toque. A gente ganha dinheiro com toque-toque, né? Né? Então, ela tem tanto recurso, se a gente bobear, a gente fica brincando com ela e não trabalha, né? Aí outro dia chega uma garotinha que ela fala, olha, mãe, ela tem um tablet. E ela que achou que era tablet, né? Mas ela é tão grande que parece um tablet. Parece mesmo. A tela dela é muito legal, ela tem muito recurso. Então, acaba que a gente fica tentado a fazer edição na máquina. Mas a edição na máquina não é muito legal. A edição no computador é melhor. Porque a gente ganha tempo para bordar, né? E quando a gente está trabalhando na edição, a máquina pode estar bordando aqui. É ao contrário, que se eu estiver fazendo edição, a máquina está parada, né? Mas ela... Sim. Pode acabar. Não, estou dizendo assim, ela é uma máquina que produz bastante, é uma máquina muito legal, vale muito a pena. Só a parte da funcionalidade dela, do bordado em si, já valeria a pena, mesmo se ela não tivesse esse painel tão sofisticado. Né? O plástico pode substituir a entretela hidrossolúvel? Não porque ele não vai desfazer, né? O plástico vai permanecer. A entretela hidrossolúvel, a função dela é desaparecer com a água, né? Ela tem a função dela de estabilizar o tecido na hora de fazer o bordado, mas ela tem que desaparecer depois e não ficar
dando corpo ao material, né? Talvez ela esteja falando isso a respeito do bordado. Eu confesso que no bordado na toalha, né? Eu confesso que nunca fiz. É uma experiência que ela pode fazer, não vai danificar a máquina dela. Nada. Pode danificar tudo. Não tem né? Não tem pedaço de plástico lá. Mas, assim, não vai criar nenhum problema. Não. Eu não sei se você vai ter alguma vantagem, né? Aí depois ela tem que falar com a gente, poder falar com os outros, tá? Se deu certo. Uma pessoa perguntou se está em média de quanto uma máquina de bordado. Mas aí, de repente, você conversa com ela pelo direct. Tá, não, é melhor. É porque a gente tem muito modelo de máquina, né? Porque você não tem só essas aí, né? Não, aqui eu estou mostrando para você, tem desde aquela do modelo da sua até uma superior a essa. Então, quer dizer, a gente tem algumas opções para ela. A gente tem que ver a velocidade, tamanho, área de bordado. Entendi. Aí depois eu podia passar para nós, né, Glaucia? Se você puder. Eu passo. Ou ela a gente passa direitinho. É da fase menina. Aí depois é só você entrar em contato com ela. Eu vou encaminhar para você e você entra em contato com ela, tá? Olha só, talvez não seja eu, seja o Rafael ou a Larissa, mas pode ficar tranquilo que ele vai passar direitinho as características da máquina, valor, tá? A Dani falou que sim, foi pela toalha mesmo que ela fez a pergunta do hidrossolúvel. O hidrossolúvel é interessante porque não sobra resíduo lá, né? Mas o plástico também não... Eu confesso, eu nunca fiz essa experiência. Pode ser uma experiência nova, uma coisa que possa funcionar, né? Porque afinal tem entretela hidrossolúvel que tem uma característica bem próxima de plástico, né? A gente olha, é um plástico. Né? Tem umas que são bem plastificadas, parece, né? A gente olha um plástico, né? É interessante a tecnologia que eles conseguiram para fazer. E aqui daria feito de amido de milho, não é? Que parece um plástico. É igual aquele papel comestível, é o mesmo estilo, né? Com aquele amido de milho. Então, deixa eu dar uma... Enquanto a gente conversa aqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Tem pessoas que eu vou virar para cá. Pessoas que falam comigo o seguinte, a minha máquina, com o tempo, ela desregulou o ponto, eu não consigo regular mais. Acontece demais. As pessoas compram um conezinho de linha, tira ele desse plástico aqui, para usar, joga esse plástico fora, e aí depois fica com cone de linha lá, sem um pacotinho. E aí ela pega ela faz uma prateleira bonitinha, bem feitinha, enche de linha dessa. E ali fica ali. Aí o que ocorre? Quando a gente vai trabalhando, quando a gente deixa lá na prateleira, a gente observa que nessa parte superior aqui acumula um pó. Diz assim, mas minha casa é limpinha, não tem pó não. A gente gera, quando costura, a gente gera o pó, né? E não é um negócio que eu estou espanando aqui, né? E aí o que ocorre? Esse pozinho, ele é trazido pela linha para dentro da máquina. E ele aloja justamente onde não pode. A linha, ela para poder correr bem na máquina, ela é, como se a gente pudesse dizer, lubrificada. O que ela é parafinada? Passa numa parafina, e a parafina ela tem a característica de agarrar as coisas. Vocês já observaram isso? A parafina tudo agarra na parafina. E aí, esse pozinho agarra ali na parafina, ele é trazido, a parafina fica lá dentro da máquina, gera uma borrazinha de parafina, e esse pozinho vem juntando tudo ali. O que acontece? Suja a passagem da linha e impede aquele pratinho ali dentro de fechar totalmente, dando atenção na linha. Então, muitas vezes chega a máquina aqui para a gente, para arrumar, que o ponto está ruim, e é um pedacinho de linha que está agarradinho ali, ou é um excesso de pelinho que ficou por ali. Quer dizer, se a gente evitar isso, já vamos evitar uma opção de problema. Então, sempre que usar essa linha, tira ela do saquinho, guarda o saquinho por ali, depois que usou, volta ela para o saquinho. Evita dela ficar muito exposta à luz. Por exemplo, aqui na loja tem muita luz. Eu gosto de colocar bem claro, então aqui tem muita luz.
Mas é a luz de LED. A luz de LED não faz mal, ela não emite raio ultravioleta. A luz ultravioleta é que danifica, que queima a roupa na prateleira, né? E queima a linha. Danifica a linha perde a qualidade. A gente não tem como comprar uma porção muito pequena de linha, às vezes não vale a pena, e a gente compra um conezinho maior. E aí eu uso um pouquinho agora, eu levo um montão de tempo para usar de novo, e aí deixo ali estragar, né? Então, esse cuidado, abrigar da luz, não deixar muito próximo da luz. Se for uma prateleira bonitinha que a gente fez, coloca uma cortininha, que aí ele fica a luz incidir. Eu ia falar, caixa plástica fechadinha. E tudo isso aí vai fazer com que a linha tenha uma vida maior e ela não seja uma coisa que vai prejudicar muito, tá? Uma coisa que às vezes acontece muito, essa fita, como é que é fita? Essas fitinhas brilhosinhas de cetim. Se você pegar uma fitinha daquela de cetim, mas faça isso com uma fita de cetim. Se você pegar um tecido e cortar uma fitinha também, vai ficar muito parecido. Porém, vai soltar pelo lá dentro. Se soltar pelo lá, nós vamos ter a mais importante. Então, pega uma fitinha dessa de cetim, chega uns 30 centímetros. Guarda contigo aí, pra você limpar sua máquina. Eu vou dar uma dica aqui, 2 segundinhos, só que eu estou me atrapalhando. Pode ser que eu vou ter feito parte, sim. Algum ponto que esteja agarrando a linha, algum movimento lá. Pode ser uma regulagem, pode ser na lançadeira, pode ser a turbina. A máquina Brother tem essa tampa aqui, né? Aqui nesse ponto, aqui assim, nesse corte aqui, onde a gente passa a linha lá por trás e desce aqui, a gente vai levantar o pezinho da máquina, pegar a linha de cetim. Olha, eu devia ter trazido uma linha, uma fitinha. Ô, Larissa, em cima da minha bancada ali tem uma fita branca, perto daquela máquina que eu estava revisando. Você traz para mim, por favor? A revisão da máquina de 2008 é R$99. Ô, Rogério, enquanto ela traz a linha, a pessoa que falou do papel hidrossolúvel falou o seguinte: já fiz com papel de seda, mas às vezes rasga e embola. Pois é isso, Larissa, é isso. Realmente, papel de seda, né? Papel em si não é muito indicado, né? Até o papel sulfite, as pessoas dizem assim, eu já fiz bordado com papel sulfite. Ele não é legal, ele é muito áspero, a gente não nota, mas tem a aspereza do papel, né? Ele tem a aspereza própria dele, que não é legal para a máquina, não é legal para a linha, né? Ele tira brilho da linha. Então, às vezes, o papel não é uma boa coisa. A Larissa trouxe uma fitinha para mim aqui, eu vou cortar um pedacinho aqui, que ela trouxe um rolo aqui, 150 metros. Aqui, ó. Eu vou usar essa fitinha que está aqui, tá? Então, eu vou pegar minha fitinha e vou passar aqui, ó. Colocar aqui dentro, tá? Passo assim, abaixo o pezinho, no caso dessa máquina, eu abaixo o pezinho por aqui, mas ela não está nem aberta o programa. Eu vou passar a fitinha assim, ó. Pode esticar mesmo, empurrando para trás. Essa máquina aqui eu nem sei, ó. Essa máquina aqui está limpinha. Essa máquina aqui não é uma máquina nova, tá? É uma máquina que veio para revisão e eu aproveitei ela aqui como cenário. Vocês deu para entender direitinho ou eu fiquei na frente? Eu. Então, o que vai acontecer ali? Quando eu fizer isso com a fitinha, ela vai tirar essa parafina que eu falei lá de dentro. Ela vai limpar. Vai limpar, né? Ela vai limpar. E é bem provável que a sua máquina deixe de ir para manutenção algum dia por causa disso ali. Porque vai acumular. Não se assuste, porque ali vai estar limpinho agora. Mas a sua pode sair uma sujeirinha junto. E se sair, deu certo, né? Tira a linha, não é? Tira a linha. Não deixa a linha lá, porque a fitinha pode puxar a linha lá para dentro. Então, não é legal. Deixa sem linha nenhuma. Passa ali, lógico, uma fitinha fininha. Essa fitinha que eu tenho aqui, ó, tem cerca de uns 13 milímetros, por aqui. Mas a gente consegue uma fitinha de cetim mais fininha. E se não for de cetim, tem aquele material que é até mais áspero,
melhor ainda, tá? O tafetá. É tafetá, né? Então, pode usar, tá bom? Mas desse jeito, somente ali, tá? Não faz a volta, não. Tem só um pezinho assim. Se fizer a Só volta, na engancha descida. assim. Aí vocês vão falar assim, Rogério, você vai estragar a máquina. Não é isso. Não. Ali é fazer uma limpezinha. Vai surtir efeito positivo. Às vezes vai ter até alguém que fala assim, puxa vida, eu já devia ter feito isso antes, né? Mas é assim, eu pensei em fazer um equipamentozinho, alguma coisa para as pessoas limparem ali. Mas até agora não achei nada que substituísse essa fita. Já acabou de aprender, ó, o equipamento é a fita mesmo. É a fita mesmo. Você vê que essa fita aqui, para que eu tenho essa fita ali? Não é à toa. Isso aqui eu testei uma máquina de cortar viés e deixei lá para isso aqui me ajuda. Mas essa fitinha é bem bacana para a gente usar, né? Uma outra coisa que as pessoas perguntam sobre máquina de bordado. Óleo. Preciso lubrificar minha máquina? A sua máquina, ela deve... Eu já falei sobre isso, mas eu estou voltando, que é importante. A máquina, ela vem com um sistema ali, todo feito para não receber óleo, não precisar de óleo, tá? E eu coloco óleo na máquina quando vem revisar. Mas aí eu coloco o óleo certo no lugar certo. Às vezes a pessoa coloca óleo spray, pega o spray ali já. A Prole indica para a gente uma graxa para colocar nesse tipo de máquina, que ele custa, que nós compramos por 800, mas eu não sei quanto está hoje. R$800 no kit de graxa. Então é muito caro. E a gente compra essa caixa cara toda a vida para colocar na sua máquina quando você faz na revisão. Aí você chega em casa, põe óleo e tira a graxa. Nossa. A graxa é feita para ficar lá e ela fica lá. A gente já houve casos da gente fazer uma revisão, colocar a graxa, vem para outra revisão, a graxinha está branquinha do jeito que eu coloquei lá. Praticamente nem precisava de mexer. Mas assim, a gente o que faz? Retira toda aquela graxa e coloca uma outra nozinha, tem uma outra temporada trabalhando. Se a gente coloca uma gotinha de óleo ali, a gente está achando que está melhorando a situação, a gente está lavando aquela situação, aquela parte, tirando aquela graxa que custou caro, na verdade. Quem paga para colocar essa graxa são vocês, né? Então evita de tirar. Mas tem um lugarzinho na máquina que você pode ter um cuidado maior. Eu vou voltar na máquina, eu vou pegar e vou voltar para cá. Então assim. Eu fui prestar atenção. Dani, você fez a pergunta se pode usar viés excelente. Eu acho que não. O Rogério não sei se sabe o que é viés excelente, não, mas eu acho que não pode, não, porque ele solta uma poeirinha. Então não deve poder, não. Se soltar pelo poeira, não coloca, porque vai piorar a situação. Né? Pois ele solta um pelinho pequenininho. Acho que não vai rolar, não. Viés excelente, Rogério, é aquele viés que é muito ralinho. E quando você olha assim, ele está raso. Você vê lá do outro lado. Aquilo é um viés excelente. Entendeu? Mas se por acaso ele não soltar pelo, pode usar. Né? A fita de cetim eu sei que não solta pelo. Né? Pois é. Então, e a de desafetar também eu sei que não solta. Porque, na verdade, a nossa intenção é retirar alguma coisa que possa estar ali dentro. Né? Agora, se eu trouxer ali alguma coisa que possa trazer um problema para a máquina, e outra coisa, que seja uma fita fininha e seja apenas naquela parte vertical ali, não tenta para um lado ou para o outro, só ali, tá? Só ali? Ali vai ser muito bom, muito produtivo e pode ser prejudicial nessa parte, tá? Então mantém só ali, tá? Pra vocês não me xingarem depois. Beleza? Então, todo mundo que tem a maquininha de bordar conhece essa peça aqui. Seja Janome, seja Brode, seja Singe, todas elas têm. Então, essa peça, quando a gente tem entretela que a gente compra, que dá um pó branco, e ela espalha ele por dentro. Ou a gente, não é o pó da entretela, o pó do tecido, ou até da própria linha. Vai fazendo o que aqui? Vai um pozinho, aquela poeirinha aqui. Ela vem e tira a lubrificação da fita. O algodão, ele puxa óleo, né? Então, aquele pozinho de algodão, mesmo do poliéster, alguma coisa assim, ele vem puxando o óleo daqui. E aí,
tira, mas nunca coloque óleo aqui. Isso aqui, não sei se vocês conhecem, eu sou mais velho e eu lembro dessas coisas, talvez vocês não. Tinha uns bonequinhos que a gente comprava e colocava ali no copo d'água no dia seguinte estava do dobro tamanho, né? Você lembra disso? Ele crescia, ficava bonitão. Só que aqui vai ficar bonitona também, só que não para cabelo, não. Se eu colocar óleo aqui, ela vai crescer igual um bonequinho. Só que ela vai ajustar ali dentro de tal forma que não vai costurar mais. A gente vai ter que colocar outro. Então, como é que eu faço isso aqui? Você acabou de falar para mim que isso aqui perde óleo. E eu não posso pôr, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai comprar na farmácia, a gente pode comprar assim, uns potes pequenininhos assim, vaselina sólida, tá? Mas tem que ter algum aparelhinho que coloca, né? A vaselina sabe que é uma graxa neutra, tá? Ela é usada até para fazer pomada e tal, né? E aí o que a gente faz? Pega um pincelzinho, limpa bem limpinho aqui. Agora olha só, na máquina você vai ver ela nessa posição assim, não é verdade? Eu quero que você vire ela de cabeça para baixo, tá? Ela vai estar de cabeça para baixo aqui na sua mão, e você vai sujar o dedo na vaselina e vai limpar aqui nessa beirada. Quer dizer, é uma sujeirinha de vaselina aqui, tá? Teve um rapaz lá do sul de Minas que uma vez estava conversando com a gente, falando: não coloca vaselina não, a vaselina está entupida, o sensor da máquina. Imagina quantos quilos de vaselina que ele colocou, né? É só sujar o dedinho lá na vaselina. Vai ter muito lado, tá? Deve ter colocado meia lata de vaselina. Então, ó, limpei, já apareceu. Eu vou limpar aqui, nessa beiradinha aqui, assim, tá? E volto com ela para o lugar. O que ela vai fazer? Na primeira volta que ela der, ela já vai espalhar essa vaselina para lubrificar. Melhora o barulho, melhora o ponto, a máquina gira melhor, tá? É a única coisa que eu aconselho vocês fazerem com relação à lubrificação, tá? E aquela limpeza lá já vai melhorar pra caramba. Porque o resto ali, a gente não aconselha muito a desmontar, porque tem partes que a gente só desmonta com muita dificuldade. A gente é técnica, a gente tem dificuldade. Tem máquina que eu chego, aperta, ela desmonta. Tem máquina que eu fico fazendo força toda vez que ela não desmonta. A gente fica com muito medo de quebrar, porque os encaixes, elas ficam perfeitas, bonitinhas, assim, se os encaixes estiverem perfeitos. Mas se a gente quebra os encaixes, daqui a pouco ela está toda troncha, né? Então, façam isso. Não coloquem óleo, a não ser a graxa, essa vaselina nesse momento. Ok? E outra coisa. Hipercotó estraga a máquina? Estraga, né, Rogério? Desculpa, não entendi. Se não estraga a máquina, estraga a peça. É porque elas falam de hipercotó, é aquele que é cortado rente da peça. Se não estragar a máquina, estraga a peça. Estraga um dos dois, né? Não é legal, né? Então, ali tem um enfiador de linha, né? O enfiador de linha é o seguinte, ele é muito legal. Não tenha medo de usar, ele funciona muito bem, né? Tem uns que são, agora da Brother, da Singer semi-automático, da Brother é automático, né? Dependendo, tem uns que são acionamento elétrico, acionamento manual, mas ele enfia automaticamente. O que pode muito estragar ele é a agulha torta. Se a gente está em dúvida quanto à qualidade da agulha, não enfia com ele. Porque a agulha tem total chance de estragar ele. Ali imagina que tem uma lançazinha que passa no furo da agulha. Primeiro que tem que ter uma pontaria boa, né? Para acertar o furinho da agulha, coisa que nem eu já não estou conseguindo mais com essa facilidade, não. Tá? Acertar lá o furinho da agulha. Mas eu vi uma dica do Rogério no Ponto da Costura, no Instagram do Ponto da Costura. Joga spray de cabelo na linha para poder acertar de primeira lá o buraquinho. Melhora muito. Essa é a dica do Rafael. O spray de cabelo é muito legal. A parafina também ajuda. É legal também. A gente passa a linha assim, a parafina, e aí ela fica parafinada, ela fica colando aqui. Facilita, porque a gente precisa disso, né? Eu já não consigo enxergar com óculos, já não dá grande coisa. Quantos dias a máquina precisa ficar na loja para manutenção preventiva? Precisa marcar com antecedência? Precisa sim. Eu peço, se for de fora da cidade, eu peço um dia inteiro. Tá? Então é assim, às vezes a pessoa chega aqui de manhã, vem
né, de fora, chega aqui de manhã, deixa a máquina para mim por volta de 8h30 da manhã, 9 horas, eu entrego no finalzinho da tarde. Eu levo esse tempo todo trabalhando na máquina, então eu só posso garantir que eu vou fazer se agendar. Porque se eu começar uma outra máquina, eu não vou ter tempo de fazer a segunda. Entendeu? Então, agenda com a gente destina aquele dia para fazer o substrato numa máquina. Aí eu vou fazer com tempo, vou fazer direitinho, vamos fazer com correria. Acontece muitas vezes a pessoa chegar aqui, a gente combina tudo isso que eu estou falando agora. Aí chega a pessoa, deixa a máquina aqui 9 horas. Está meio-dia, fala assim, olha, o ônibus vai sair agora, será que eu consigo montar? Não. Não. Eu levo mesmo esse tempo. Eu desmonto a máquina toda, eu lavo as tampas por dentro, onde vocês não conseguem limpar. Eu vou lavar aquele tudo lá. E não pensa que eu vou fazer água mesmo. Mas eu tenho que fazer isso com a máquina toda desmontada. Se eu der uma gota de água numa máquina nessa lugar errado, vai se estragar. Então, para a gente poder fazer isso, fazer essa limpeza do jeito que precisa, e fazer todos os ajustes, desmontar de verdade, a gente precisa de tempo. Se vai fazer correndo, não só corre o risco de não fazer bem feito, né? Ou corre o risco também de deixar alguma coisa para fazer. Então a gente... Graziela, o Rogério é de Juiz de Fora. Tem uma outra coisa nessa questão de manutenção também. Uma vez fui passar o pincel nessa peça preta e o pincel encostou nos parafusos e desregulou os pontos. Lá foi ela para manutenção. Eu confesso que pode não ter sido a ação do pincel propriamente. Porque os parafusinhos ali, eles são feitos para não ficar soltando facilmente. Lógico que a gente não pode ter certeza demais o pincel, né? Passa o pincel suavemente para tirar o pozinho só, tá? Pode soprar e tal. E evita de passar o pincel muito, porque aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui nesse ponto onde tem esse anel brilhoso aqui ele fica molinha. Se eu passar o pincel aqui assim, pode ser que algum fiapinho do pincel entre ali e danifique, mas eu não vou fazer muita força nessa área aqui. Quando a gente fala pincel, é para passar suavemente, tá? Pode ser que, né, infelizmente, você tenha dado falta de sorte aí, mas normalmente funciona bem assim, tá? Mas Rogério, já são 3h30. Hein? Já são 3h30. Isso. Mas aqui... Uai, a gente vai falando em folga, porque esse assunto é bom. Eu achei que eu estava começando. Falei assim, agora? O que nós vamos falar até dar o tempo? Mas é isso. Menina, a Dani falou que é a menina do pincel, que foi o que ela fez. Deve ter sido com força, né, Dani? Você passou? Tem que tomar cuidado, porque pode danificar assim, né? Aí novamente lá vai xingar o Rogério. Para que eu fui mexendo isso aqui? Não faça isso. Ô Rogério, meu filho, eu vou te agradecer muito por mais uma vez você estar aqui comigo, me ajudando as meninas, né, dando a mão pra gente aqui, tá? Vou te passar depois o endereço da Faz Menina, porque aí você entra em contato com ela, o Rafael, a Larissa, quem for, tá? Ou Faz Menina. Pode ser o Rafael, o Daniel, a Larissa ou o Rogério, tá? Mas ainda tem mais uma coisa. Eu comprei várias agulhas aí na loja e não sei quais são para qual máquina de bordar. Posso mandar a foto no WhatsApp para você tirar a dúvida? Manda, eu marco e escrevo direitinho qual que é o quê, tá? Pode ficar tranquilo, pode mandar sim. Então, tá. Gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente, né, Rogério? Por nos darem atenção, né? E muito obrigada, Rogério, por você ter aceitado os desafios que eu venho te propondo. Para mim é sempre eu um não prazer. só compro, mas invisto dele os desafios, gente. É muita cara de pau, né?
Eu gosto muito de máquina de costura, gosto muito de falar e gosto muito de gente. Então, acho que está tudo certo, né? Então, pode contar sempre, né? Sempre que você quiser, pode contar com a gente. Aqui a gente vai estar à disposição. Logo, eu te digo. Pode ser que a gente não tenha a resposta, mas a gente vai procurar, a gente vai, né? E estamos sempre à disposição. Aqui você tem amigos, viu? Aqui é uma casa de amigos, né? Muito obrigada. E eu sei mesmo, eu mando vídeo do nada, gente. Não estou contando para vocês que eu mandei do calcador levantado. E aí o Rogério, muito educadamente, virou e falou assim, você já tentou baixar o calcador? Né? Isso aí, na hora que eu falar, agora, pelo amor de Deus, abaixa esse calcador aí, né? Mas não, ele foi todo educado para me responder. Mas eu nem ia falar isso com os outros, não. Isso é o mês de dezembro, você tendo que entregar peça e tendo que fazer tudo. Véspera de Natal. Aqui, obrigada, gente. Fica com Deus e até a próxima, tá? Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.